Fala pessoal, Rinaldo aqui mais uma vez, e hoje a gente vai falar sobre duas classezinhas bem interessantes para quando a gente está trabalhando com multithread, que é a Synchronous Queue, ou fila síncrona, e o Exchanger, que é como se fosse trocador ou permutador no sentido de fazer trocas. Esse vídeo aqui faz parte de uma playlist, de uma série de vídeos onde eu falo sobre multithread com Java. Se você não viu, eu recomendo que você assista, porque eu vou usar vários dos conceitos que eu explico nos primeiros vídeos aqui nesse vídeo, inclusive executores e coisas nesse sentido. Bom, e para que serve a fila síncrono e o permutador? Eles servem basicamente para a mesma coisa, é para trocar informações entre threads. Mas, se você já viu outros vídeos dessa playlist, você já vai saber também que tem outras classes para fazer a mesma coisa. Então, para que eu vou usar essas daqui e não as outras que eu já mostrei? Como, por exemplo, as filas, as blocking queues e várias outras coleções que eu mostrei lá no vídeo de classes úteis. E você até pode usar aquelas classes lá. A questão é que essas duas aqui, elas são mais especializadas para fazer a troca entre duas threads, tá? Assim, pode ser entre mais, mas é a troca sempre de uma informação para outra. Vocês já vão ver na prática e aí talvez fique mais claro por que você usaria ela ao invés de usar uma daquelas outras. Bom, então vamos começar falando da Synchronous Queue. Eu vou começar aqui montando um exemplo com o executor. Então temos o nosso executor aqui que usa um cache de thread pool, lembrando que ele vai criando threads conforme for necessário. Vou fazer aqui a nossa tarefa. E vou mandar executar a tarefa. E vou chamar o shutdown aqui também, do nosso executor, para o programa não ficar executando para o resto da vida. Bom, então vamos criar agora aqui a nossa fila síncrona, já vamos começar o exemplo com ela. Tá, então já temos aqui a nossa fila síncrona, e agora o R1 ele vai tentar colocar alguma coisa na fila. Para fazer isso ele vai usar o método put. O que a gente vai colocar aqui? Inscreva-se. Percebam que ele já lança uma exceção que a gente tem que tratar. Por quê? Porque quando eu vou fazer o put, ele vai ficar esperando, ele vai ficar parado e vocês já vão entender o porquê. E sempre que ele fica parado, lembra que a gente tem uma interrupted exception para o caso dessa thread ser interrompida por outra. Vamos colocar isso daqui num método, como sempre, só para ficar mais fácil aqui da gente entender aqui, para ficar mais simples aqui o nosso R1, mas o que a gente está fazendo é só o put do inscreva-se lá na nossa fila. Se eu mandar executar isso daqui, olha só que interessante, vou até colocar um sysout aqui. Escreveu na fila. Se a gente manda executar, percebam que o programa não escreve aqui o escreveu na fila e fica parado. Por que isso acontece? Porque quando eu chamo o put, eu só consigo escrever de fato nessa fila quando outra thread ela quer ler alguma coisa dessa fila. E por isso que ela é chamada de fila síncrona. Olha só que interessante. Se eu colocar aqui uma outra tarefa, que vai ser o nosso R2, e ao invés do put, ela vai fazer o take, que é de pegar alguma coisa dessa fila, ela também ela também fica esperando, então ela também lança exceção. A gente aqui tem que pegar o resultado, dessa mensagem que está nessa fila, e a gente coloca isso daqui num método do mesmo jeito, tá? Então, temos lá o nosso put, que escreve na fila, e temos o nosso take, que lê da fila, pega o que estiver na fila. E aqui sim, pegou da fila. E aí a gente escreve aqui a mensagem, que ele pegou da fila. Vamos retornar essa mensagem aqui. E aí aqui a gente pega essa mensagem e escreve aqui, ou seja, a R1 ela está escrevendo na fila e a R2 ela está pegando alguma coisa da fila. Vamos executar a R1 e a R2. E aí agora vocês vão ver, vamos só colocar o return aqui embaixo, Vamos colocar o return aqui dentro falando assim, deu exceção. Se acontecer, se a gente manda executar, vocês vão ver aqui que ele apareceu agora o escreveu na fila, ou seja, o R1 conseguiu de fato colocar lá o inscreva-se lá na nossa fila, e o R2 conseguiu pegar da fila exatamente o que o R1 colocou, que foi o inscreva-se. E aí percebam que é interessante que se eu executar só o R2, por exemplo, se eu tentar fazer só o take, esse código aqui fica do mesmo jeito que antes, ele não termina de executar. E se eu mandar executar também só o R1,
ele também fica aqui pendente sem terminar de executar. Então qual que é o interessante da fila síncrona? É que eu tenho que ter uma thread, uma tarefa colocando algo na fila e outra thread, outra tarefa tirando da fila. Enquanto eu não tenho esse par, enquanto eu não tenho uma chamando o put e outra chamando o take, nenhuma das duas consegue fazer nada. Então, essa fila, na verdade, ela é até meio estranho da gente chamar de fila, porque ela nunca tem nenhum elemento dentro dela. A verdade é que eu só consigo colocar um elemento quando já tem outra thread para tirar. Então, na prática, não tem nada dentro dela, né? É sempre, na verdade, só uma thread passando para outra e usando essa fila, né, para fazer essa troca. Então, ela é bem interessante para quando você tem esses casos em que uma thread terminou de processar e ela quer entregar isso para uma outra fazer outra coisa com esse resultado. E aí ela vai ficar lá esperando, né, para conseguir entregar esse resultado, enquanto aquela outra thread, aquela outra tarefa, não fizer o take. Tem alguns outros métodos aqui, além do take, que tem, por exemplo, você consegue fazer o pull. E o pull ele é parecido com o take, tá? Eu só vou deixar ele aqui, lembrando que o código fica no GitHub, por isso que eu deixo esses códigos comentados, para você poder pegar lá e brincar com eles. E o pull, ele serve para você também tirar algo da fila, mas você pode determinar aqui um limite de tempo, né? Para você não ficar esperando eternamente. E se você, depois daquele limite de tempo, não conseguir pegar nada dessa fila, ninguém estiver oferecendo nada para colocar nessa fila, ele vai retornar null. E da mesma forma, aqui ao invés do put, você pode fazer o offer, e o offer também é parecido. Você vai colocar algo na fila, que é o primeiro parâmetro aqui, por uma quantidade de tempo específico. Se ninguém aparecer chamando nem o take e nem o pull depois do tempo que você definiu aqui, você vai, o offer ele vai retornar false, né? Então o offer ele retorna true ou false. True se você conseguiu colocar e false se você não conseguiu. Então são aí alternativas, né? Que você não precisa ficar esperando para sempre, né? Você chama e você pode definir aqui um limite de tempo para ele não ficar esperando eternamente. Mas percebam que interessante essa questão dessa troca de informação. Eu tenho que ter uma tarefa chamando o put ou o offer, e eu tenho que ter a outra chamando o take ou o pull. Se eu não tiver as duas ao mesmo tempo chamando, né, nenhuma das duas executa. Quem chegar primeiro fica parado esperando a outra para conseguir pegar essa informação, e aí eu consigo fazer essa troca de informações de uma para a outra. E é claro que aqui eu posso ter várias tarefas também ao mesmo tempo, eu só tenho que lembrar que eu sempre vou ter uma colocando e a outra tirando, né? Independente se eu tenho várias executando ao mesmo tempo, é sempre essa troca de uma para a outra, é sempre de um para um. E a gente vai copiar esse exemplo aqui para mostrar agora o exchanger, que é o nosso trocador ou permutador, e vocês vão perceber que ele é bem parecido, tá? Só que ele tem um detalhezinho a mais. Então vamos só trocar aqui para o exchanger. Vamos trocar o nome aqui também. E aí, agora ao invés de fazer o put e o take, né? Vamos apagar esses dois aqui, que na verdade agora a gente vai fazer o exchanger.exchange. E eu vou passar um parâmetro aqui, que vai ser a nossa mensagem, que é toma isso. Vou passar essa mensagem aqui para o exchange. Vou colocar aqui, a gente apaga isso daqui. E aqui eu pego uma outra string de volta, que é o quê? Que é o retorno. Eu vou chamar aqui também na R2, e aqui ao invés de tomar isso, a gente vai ter obrigado. Aqui eu vou colocar isso daqui num método, né, para a gente tratar novamente essa exceção aqui. Então vamos quebrar aqui nossa declaração, a gente coloca aqui em um método, que a gente vai chamar de exchange. E o retorno aqui, na verdade, é o retorno, né, do exchange. A gente retorna aqui isso daqui. Então, o exchange aqui, ele está retornando, ele está enviando uma mensagem e recebendo outra. Então, vocês já devem estar começando a perceber como é que isso daqui vai funcionar. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa, chamar o nosso método exchange. E se eu mando executar isso daqui, imprimindo esse retorno, vocês vão ver aqui, ó, uma thread imprimindo o toma isso e a outra thread imprimindo o obrigado. Só que o que eu quero que vocês percebam é qual thread que está fazendo o quê. Então vamos pegar o nome da thread
E eu vou imprimir aqui, ó. E na outra a gente vai fazer a mesma coisa. Então aqui eu sei quem é a thread agora que está passando, né, o toma isso e qual é a que está fazendo o obrigado. Então a thread 1 é o que está passando o toma isso, né, aqui no Exchange, e a thread 2 é o que está passando o obrigado aqui no Exchange. Agora vamos ver quem está imprimindo cada uma dessas coisas. E vocês já devem estar aí imaginando mais ou menos como isso daqui funciona. Percebam que quem entregou o obrigado foi a thread 2 e quem imprimiu o obrigado foi a thread 1. Quem entregou o toma isso foi a thread 1 e quem imprimiu o toma isso foi a thread 2. Ou seja, o Exchanger ele faz uma troca de dados entre as duas threads, muito parecido com a nossa fila síncrona, só que ao invés de eu ter uma thread entregando algo para a outra, eu tenho a primeira entregando para a segunda e a segunda entregando algo para a primeira. Eu tenho de fato uma troca, né, uma permuta. O que estava com essa thread vai para essa e o que estava com essa vem para essa. Né? Elas fazem uma troca de informações. Então aqui, a thread 1, né, que estava executando a tarefa 1, ela passou o toma isso para a thread 2, né, na verdade para a tarefa 2, e a tarefa 2 passou o obrigado para a primeira, e aí elas trocaram aqui, né, essas informações. Uma passou o toma isso e a outra passou o obrigado. Então elas fazem essa troca de uma para outra. Bom pessoal, então por esse vídeo é isso, espero que tenha aí dado para entender essa questão de troca de informações, né, entre duas tarefas. Percebam a diferença entre essas classes e as classes que eu mostrei nos últimos vídeos, né, que são classes para você trocar muitas informações. Essas daqui são sempre para fazer uma troca bem pontual, bem específica, entre duas tarefas diferentes que estão ali rodando em threads diferentes. Lembrando que todo esse conteúdo aqui é gratuito, eu quero que ele continue assim para a gente poder ensinar cada vez mais pessoas esse conhecimento aqui com Java. Se você quiser apoiar financeiramente esse canal, eu agradeço imensamente, pode ser pelo PicPay ou pelo Apoia-se. Tá aí aqui o QR Code aqui no vídeo e tá na descrição também. Se você curtiu esse vídeo, deixa seu curtir, deixa seu comentário, coloca a sua dúvida, o que você achou, se a explicação tá boa, se tem alguma coisa que você acha que podia estar diferente. Se inscreve no canal para você não perder nenhum vídeo, tá? Ativa aí as notificações, o sininho. Se você quiser me acompanhar nas outras redes, estão aqui na tela também. Lembra de dar uma olhada lá no código no GitHub para você aprender de verdade, brincar com esse código. É isso, valeu, falou e até o próximo vídeo.